a gente está vendo naquele modo apresentação, que a gente vê Ah, é? vários Tá. slides. Tá, deixa eu ver aqui, então, só um instantinho. Agora foi? Não, peraí. Não. Então, já sei o que é. Exibir, aqui. Apresentação. Deixa eu ver aqui. Não sei onde eu sempre esqueço isso. Deixa eu encerrar a apresentação de slides. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui. Compartilhar. Agora está aparecendo a sua tela, né? O PowerPoint. Isso. Uhum. Permanece naquele modo. Ele tem modo de exibição. Não. Aí. Agora ficou grandão. Agora ficou grandão. Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Então, hoje o que a gente vai falar aqui com vocês, né, para a proposta de fazer para vocês o público interno, é falar um pouco mais desse funcionamento propriamente dito das entidades fechadas. Então, a gente vai começar falando dos órgãos de controle, basicamente Previc, Conselho Nacional de Previdência Complementar, falar um pouquinho da história, de como esses órgãos foram criados e como eles estão funcionando hoje, falar da governança, a estrutura mínima de governança nos fundos de pensão, né? Aquela estrutura mínima que toda entidade precisa ter, os tipos de planos e suas implicações práticas. Ontem, eu falei dos tipos de plano de uma forma assim, muito abrangente, só para dar uma ideia mais geral para o público externo, mas para vocês vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais. A questão dos institutos, que são aquelas alternativas que os planos oferecem para quando a pessoa sai da empresa, né? Então, é importante conhecer essas alternativas até no momento de orientação para essas pessoas que saíram da empresa por qualquer motivo, e o que ela faz com o plano, né? O que ela faz com o recurso que ela tem dentro do plano, e estratégias para otimizar o valor do benefício, né? Como é que eu posso melhorar o valor do benefício? E são dicas úteis, inclusive, para um atendimento para um participante ou alguém, né? Porque quando você encontra alguém fora do seu trabalho, que você diz que trabalha com previdência, ou que você trabalha no Infraprev, encontra alguém que seja participante, já automaticamente vê você como um especialista no plano, né? E começa a te fazer, às vezes, algumas perguntas, e aí, pelo menos, você ter as ideias mais básicas para poder passar uma orientação e, no final, sempre dizer para ele, olha, procura lá um atendimento, procura alguém capacitado, especializado para te dar uma informação melhor. Então, essa é a proposta do dia de hoje, tá? Então, vamos lá. A questão da estrutura dos órgãos, estão me ouvindo? Sim, né? A estrutura dos órgãos regulador e fiscalizador, até final de 2009, nós tínhamos uma estrutura em que era a SPC, o pessoal que já trabalha há mais tempo em Previdência Complementar deve se lembrar da SPC, Secretaria de Previdência Complementar, vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então, era um órgão, não era uma autarquia, não tinha um orçamento próprio, era lá uma secretaria, e havia o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, o CGPC. Por isso que algumas resoluções mais antigas, a gente vê lá o CGPC, resolução CGPC. Depois o nome mudou. Qual era o problema dessa estrutura aqui? Você tinha uma secretaria que cuidava, né, é o equivalente ao da Previc hoje, mas que não tinha quadro próprio, eram pessoas cedidas de outros órgãos, então eram pessoas que não tinham necessariamente uma formação em previdência complementar, um conhecimento da legislação de previdência, e tinha aquele tempo normal da pessoa se inteirar, e quando ela começava a entender, muitas das vezes ou ela voltava para o órgão de origem, ou ela era trocada, então você tinha uma estrutura que realmente era deficiente nesse aspecto, né, de formação mais técnica. E tinha o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que cuidava da parte normativa, de fazer as resoluções, e também da parte de
julgamento daqueles processos administrativos, né? Quando a Previc multa alguém ou ela instaura algum processo, que a pessoa pode recorrer, ela recorria ao Conselho de Gestão de Previdência. Então, ele tinha uma dupla função, isso acabava sobrecarregando esse conselho, que normalmente se reunia uma vez por mês. Então, além de ter que discutir mudanças de norma, tinha também que julgar esses casos. E o que isso acontecia? O julgamento, às vezes, demorava para acontecer, acontecia a prescrição, ficava aquela sensação de impunidade, porque muitos casos eram levados, demorava o julgamento, acabava prescrevendo, etc. Então, em 2009, nós tivemos ali uma lei que, então, estabeleceu essa estrutura que nós conhecemos hoje. E o que ela fez, basicamente? Eu vou falar de cada um desses órgãos, mas só para explicar. Ela pegou o Conselho de Gestão e dividiu em dois. Um Conselho Nacional de Previdência Complementar, que efetivamente trata da parte normativa, e criou a Câmara de Recursos, específica para julgar esses casos, né? A Câmara Recursal. Então, você tem, como é que a coisa funciona na prática? A Previc vai um processo fiscalizador, imagino que vocês já tenham passado, né, por fiscalizações da Previc, isso é algo normal, né? Essa fiscalização pode ser por conta lá do processo que a Previc tem lá seu planejamento de que as entidades que ela vai fiscalizar naquele ano, a fiscalização de rotina, ou pode ser lá uma fiscalização mediante denúncia. Então, você vai ser fiscalizado pela Previc, e a Previc comunica a entidade, manda os servidores lá da Previc vão lá na entidade, você normalmente separa uma salinha para eles, eles vão pedindo os documentos, você vai entregando os documentos, eles fazem perguntas, tiram dúvidas, vão embora. Passa um tempo, eles devolvem para a entidade um documento, que é o relatório da fiscalização. Nesse documento, eles vão indicar ali o que eles viram, que na interpretação deles seria alguma irregularidade. Eles mencionam lá qual a legislação que teria sido infringida, enfim. Você recebe esse documento, a entidade recebe esse documento e aí prepara a sua defesa. Então, vamos imaginar que você recebeu um documento desse, constavam lá talvez 10 irregularidades, supostas irregularidades. Aí a entidade pega aquele documento, vai batendo uma por uma, apresentando as suas justificativas, e, de repente, dessas 10, a Previc aceitou a sua explicação para 8, mas para 2 ela não aceitou a sua explicação. Aí, nesse caso, vem o que eles chamam de auto de infração. Aí vem o auto de infração, que parece muito como se fosse a multa do Detran. Você vai receber lá o papelzinho dizendo qual foi a infração cometida, né? Qual foi a legislação que teria sido não teria sido cumprida, e quem é o responsável, o agente responsável, a pessoa física, um conselheiro, um diretor, alguém da área de investimentos, então recebe aquele auto de infração, e aí você tem um tempo para preparar a sua defesa, você apresenta a sua defesa à Previc, que pode aceitar ou não, e se ela não aceitar, a última instância que você tem a recorrer é a Câmara de Recursos. Então, é esse o caminho. Tá? Então, a Câmara de Recursos é o último caminho da parte administrativa. Até então, tudo isso é no âmbito administrativo, você não tem nada no âmbito jurídico. Então, aí, a Câmara de Recursos vai julgar o seu recurso e vai entender se cabe ou não, se você pode ser considerado inocente ou culpado, vamos dizer dessa forma. Então, quando isso ficava dentro do Conselho de Gestão, fazendo isso tudo, realmente era muita coisa, né? Quando separou, você criou a Câmara de Recursos com um objetivo, né, com foco só nesses julgamentos. Então, deu uma agilidade maior. Hoje, esses processos, eles no começo fizeram uma força-tarefa, lá em 2010, zeraram a fila, que tinha ali uma fila de processos, e aí, hoje, a coisa corre de forma mais célere. E o Conselho Nacional de Previdência ficou lá com a sua parte, que é de analisar propostas para mudança na legislação. E a antiga SPC foi dividida em duas. Foi dividida em Previc, uma autarquia, que você paga a TAFIC para
para ter ali um orçamento para a Previc, abriu concurso. Hoje, os profissionais, servidores, melhor dizendo, da Previc, são profissionais ali de carreira, inclusive agora abriu concurso de novo, né, nesse Enem dos concursos, tem lá algumas vagas para a Previc, e criou a SPPC, que é a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, que tem o objetivo de formular políticas e diretrizes. Então, a mudança em 2010, ela teve por objetivo trazer uma agilidade maior, né, para esse sistema, e que foi positivo, né? A gente ganhou agilidade, né? Ainda que hoje, quando você mande alguma coisa para a Previc, ela talvez leve um tempo maior para analisar, ainda assim é melhor do que o que nós tínhamos no passado. Tá? Então, essa lei é de 23 de dezembro de 2009, ela foi criada, então, ela criou a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que tem o papel de fiscalização e supervisão das entidades. Então, hoje a Previc tem esse papel mais fiscalizador mesmo, tá? Porque antes a SPC era coisa meio misturada. Ao mesmo tempo que ela se preocupava com políticas de fomento, ela tinha a pegada de fiscalizar as entidades, de ter ali os fiscais fazendo esse tipo de trabalho, tá? Então, e a SPPC, como eu falei, a atribuição de servir, assistir ao ministro na formulação e no acompanhamento de políticas e diretrizes do regime de previdência. Um papel muito importante da SPPC foi quando começaram a surgir os primeiros fundos de pensão, os primeiros planos de previdência dos servidores públicos, criação do FUNPRESP, né, e pelo Brasil afora, a criação desses planos de previdência, aqui no Rio de Janeiro, o RJ-Prev, que é a Previdência Complementar, né, eles têm um regime próprio, que é o Rio Previdência, que é o INSS deles, e tem o RJ-Prev, que até foi diretor do RJ-Prev durante um tempo, uma pessoa que tinha sido do Infraprev, Alan com H, era diferente o nome dele. Na verdade, não é ele foi da Filprev. Da Filprev, ele não foi da Infraprev. Prev, ele foi tudo da Prev. Filprev, mas do segmento, né? Ele já era do segmento. Exatamente, eu me lembro dele. A gente fez MBA Nem sei se ele continua lá. Continua. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar é o antigo CGPC, como eu mencionei, e tem esse papel regulador que vem ganhando destaque nesses últimos tempos, porque é onde foi debatido, por exemplo, a recente mudança de resolução da retirada de patrocínio, que foi muito falada, tenho certeza que vocês devem ter ouvido falar da resolução 59. O grande debate agora para 2024, o CNPC vai discutir as regras de equacionamento de déficit, que estão na resolução 30. Então, tem um papel realmente muito importante o CNPC desse papel regulador, tá? E como é que é a composição do CNPC? Né? Ele é composto pelo ministro de Estado, então hoje o ministro Lupe, né, que é o ministro da Previdência, ele é o presidente do CNPC, e você tem representantes da Previc, da SPPC, da Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério de Planejamento, e aí vem os representantes da sociedade civil, que são os representantes da entidade fechada, que tradicionalmente a ABRAP é que indica, o representante dos patrocinadores e instituidores, que tradicionalmente é a PEP, que é a Associação dos Patrocinadores, né, de Planos de Previdência, então é a PEP que indica, e representante dos participantes, que é a ANAPAR que indica. Né? A ANAPAR que é aquela associação de participantes de fundos de pensão. Então, você tem lá esses representantes, no site da Previc, você tem lá as informações de quem é que está hoje compondo esse Conselho Nacional de Previdência Complementar. Em tese, as reuniões são mensais, mas volta e meia, uma reunião ou outra acaba sendo cancelada, dependendo do assunto que vai ser discutido, porque aí precisa de mais tempo para se analisar, mas a rotina é que eles se reúnam uma vez por mês para discutir lá os temas que eles têm para discutir. Eles têm uma agenda, normalmente a pauta da reunião, a agenda de discussões ficam disponíveis no site da Previc. E a Câmara de Recursos, né, que foi realmente um avanço, principalmente nesse processo de penalidades, né, de imputar responsabilidades
em questões relacionadas aos planos de previdência, ela, então, vem com o papel de julgar esses casos, né? Eu tive a oportunidade de uma vez assistir a uma reunião dessa, e eles é muito semelhante, né, com o que você vê, por exemplo, numa reunião do Supremo. Você tem lá um julgamento, né? Você tem lá são todos basicamente advogados. Quando vem um caso, é sorteado um relator, aquele relator estuda aquele caso, ele volta e traz o seu voto. E aí as pessoas, os outros, vão dizendo se acompanham ou não o voto do relator. E a pessoa que está sendo julgada ali, ou que entrou com recurso, na verdade, ela tem a oportunidade de pedir a palavra, ela ou o seu advogado, e, enfim, apresentar uma defesa oral. Então, tem todo aquele formalismo ali, né, bem interessante. Na época que eu assisti, até era de uma questão relacionada a Banco Santos. Se tem tempo, né? Era uma questão de apuração de responsabilidade por conta de investimentos no Banco Santos, toda aquela problemática que teve já há alguns anos atrás. Então, a pessoa era o diretor de investimentos, que foi lá junto com o seu advogado, e ele fez uma defesa oral e tudo mais, para ver se conseguia influenciar o voto das pessoas ali da Câmara de Recursos. Tá? Então, a Câmara de Recursos ela encerra a instância administrativa, e aí, se você ainda, né, acha que tem razão e que, ainda que na instância administrativa você não tenha obtido sucesso, a alternativa vai ser judicializar. E sim, você vai entrar com uma ação, e aí vai ter toda uma discussão. Até aqui, na Câmara de Recursos, você ainda está no âmbito administrativo. Tá? E você entrando no site lá da Previc, procurando Câmara de Recursos de Previdência, você tem lá as atas, os votos, né? Você tem a agenda, e ele só é tudo publicado no Diário Oficial, só quando é necessário que eles riscam lá e bloqueiam o nome dos autuados, né? Quando eles entendem que precisam de algum tipo de sigilo. Mas, normalmente, você vê o voto completo, tá? Quem compõe lá o CRPT, né, o Conselho da Câmara de Recursos, são 7 integrantes com direito a voto e mandato de 2 anos. 4 são escolhidos pelo governo, né, entre os servidores federais, ocupantes de cargo efetivo em exercício no Ministério da Previdência ou entidades a ele vinculadas. Normalmente são advogados, né? Porque aqui é toda uma questão de... Você está julgando um recurso que tem toda uma interpretação de legislação e de normas, um indicado pelas entidades fechadas, um indicado pelos patrocinadores e um indicado pelos participantes e assistidos. De novo, a BRAP, a PEP e a ANAPAR normalmente são os que indicam, são chamados a indicar um representante. E, como eu falei para vocês, basicamente são advogados, tá? Justamente por conta até de todo esse rito de julgamento. E, então, com isso, a gente, só para trazer para vocês essa visão dessa estrutura que nós temos, o nosso órgão fiscalizador, enfim, esse arcabouço que cuida dos fundos de pensão, entender que hoje a gente tem, apesar de ainda termos os nossos problemas, volta e meia, mas é uma estrutura bem melhor, bem mais ágil do que aquela que nós tínhamos antes, né? Que era mais engessada, de pessoas menos capacitadas, menos conhecedoras, né, do sistema, porque não havia ali uma dedicação, uma visão de carreira. Hoje nós temos, né, você tem um servidor concursado da Previc, pessoas que vão fazer carreira ali dentro, vão se capacitar em previdência complementar, e isso é positivo para o sistema. A gente vê, né, parte do avanço regulatório que a gente vem conseguindo nos últimos anos é fruto dessa nova estrutura. Tá? E aí a gente vai para a estrutura interna dos fundos de pensão. Nós temos uma legislação, lembrando que o nosso marco regulatório é a Lei 109, de 2001, né, que ela é o nosso guarda-chuva, vamos dizer assim, é aquela que traz as diretrizes
gerais para a Previdência Complementar no Brasil. A Lei 109 dispõe também sobre as entidades abertas, tá? É porque, é claro, a gente trabalhando em Previdência fechada, a gente, quando vai na 109, acaba indo nos capítulos e nos artigos específicos de entidades fechadas. Mas a Lei 109, ela é o arcabouço legal da Previdência Complementar como um todo no Brasil. E, a partir dali, a Previc, né, e CNPC cuidando das entidades fechadas, e SUSEP, com o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, cuidando lá das seguradoras e entidades abertas. Tá? Então, esse é o nosso marco regulatório. E ele trouxe, como estrutura mínima de gestão, toda entidade tem que ter conselho deliberativo, conselho fiscal e uma diretoria. Por menor que seja essa entidade, tem que ter essa estrutura. Então, foi uma forma de uniformizar, inclusive uma questão que a legislação diz também, uniformizar o nome, né? Porque antes da Lei 109, você tinha algumas entidades que chamavam de Conselho de Curadores, o Conselho Deliberativo. Né? Então, a ideia também de você uniformizar a nomenclatura, que foi algo que a legislação trouxe também, no intuito de que você mudou de emprego, o seu novo emprego, a sua empresa oferece um plano de previdência, quando você pega o regulamento daquela empresa, quando você olha a estrutura daquela empresa, os nomes significam a mesma coisa que significavam na empresa, no fundo de pensão que você estava antes. Então, essa uniformidade ela é importante, tá? Então, essa é a estrutura que a gente precisa ter. No site de vocês tem, né, um organograma que mostra bem isso. Vocês têm essa estrutura mínima: conselho deliberativo, conselho fiscal e uma diretoria executiva. E aí, claro, abaixo da diretoria, você tem lá as pessoas que... as áreas, né, que cada uma delas tem a responsabilidade de cuidar. Tá? Então, a estrutura mínima vocês têm aqui, e além dessa estrutura mínima, vocês têm um órgão aqui, que é gerência de compliance? De compliance e riscos. Gerência de compliance e riscos, que é a GECRE. que não faz parte da estrutura mínima, mas não impede que você tenha mais do que a estrutura mínima. Então, só para exemplificar, que vocês têm uma gerência além daquela estrutura mínima que foi estabelecida lá pela norma, pela lei. Tá? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Né? O Conselho Deliberativo é o conselho de administração de uma empresa. Né? Tem o mesmo papel na essência. É o órgão máximo da estrutura organizacional e é responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus planos. Então, o Conselho Deliberativo é que trata dessas diretrizes. Né? O Conselho Deliberativo, e aí não digo isso no tom de crítica, mas é o papel dele, ele não bota a mão na massa, porque quem vai botar a mão na massa é a diretoria que tem lá as suas respectivas áreas e que vai, então, executar aquilo que foi determinado pelo Conselho Deliberativo. Tá? Quais são as atribuições do Conselho Deliberativo? A política geral de administração da entidade e de seus planos, aprovação do plano de custeio anual, que é feito pelo atuário, qualquer alteração de estatuto e regulamento de plano, bem como a criação de um plano ou extinção de plano, retirada de patrocinador, tudo isso tem que passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. A gestão de investimentos e planos de aplicação de recursos, né? Então, são questões macro. Né? Autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% dos recursos garantidores, contratação de auditor independente, atuário ou avaliador de gestão, né, observadas as disposições regulamentares, é a famosa segunda opinião que o Conselho Deliberativo, se entender necessário, pode pedir. É o conselho que nomeia e exonera membros da diretoria executiva e examina em grau de recurso decisões da diretoria executiva. Eu não sei se isso é algo que acontece com alguma frequência no Infraprev,
Mas, a exemplo do que você tem a Câmara de Recursos lá, né, no âmbito da Previc, o Conselho Deliberativo tem esse papel nas entidades. Né? Então, eu sou participante, entrei com um pedido de benefício que a gerência de benefícios negou o meu pedido, entendeu que eu não cumpri ali todas as carências, eu entendo que sim, mas a interpretação que foi dada é que não. Eu então, tenho esse pedido recusado, posso insistir, de repente, ir ao diretor, continua sendo negado, a minha alternativa é recorrer ao conselho. Eu posso recorrer ao conselho, que é a última instância, eu posso pedir para que o conselho reveja essa decisão da diretoria de negar o meu benefício. Obviamente que eu vou ter que fundamentar tudo isso, e aí o conselho vai examinar e vai acatar ou não. Então, esse grau de recurso no âmbito administrativo dentro da entidade, o máximo que você vai ao conselho. Se o conselho nega o meu pedido e eu continuo achando que tem direito, a minha alternativa é entrar com uma ação na justiça. Tá? Nas empresas estatais, que são patrocinadas por estatal, o número máximo é de 6 membros, há uma participação paritária entre os representantes de participantes e assistidos e patrocinadores, é um meio a meio, né? Cabendo, no caso dos patrocinadores, a indicação do presidente do conselho, que vai ter aquele voto de qualidade. Eu até entrei no site de vocês para ver a governança, para ver lá os conselheiros. Me corrija se eu estiver errada, vocês têm 4 conselheiros, vocês não foram o máximo de 6, e é meio a meio, é paritário. Quer dizer, vocês tecnicamente não são... Vocês têm empresas estatais ainda? Ou foi tudo privatizado? Porque eu sei que é concessionária, né? Então, acaba se aplicando no que couber a parte da concessionária, né? Não, mas a gente tem a Infraero e a Nave. Ah, tá, que ainda são estatais, né? Isso. Tá, e aí, hoje, o conselho são 2 representantes do patrocinador, né? E 2 por eleição. Exatamente. Sendo que por eleição, um dos ativos e um dos assistidos. Um dos assistidos, perfeito. Então, a escolha de representantes dos participantes e assistidos é feita por eleição direta, então vocês periodicamente passam por esse processo. O mandato é de 4 anos, garantida a estabilidade, né? No caso dos eleitos, isso é importante para dar a ele independência, né? Para que ele não corra o risco de perder o emprego por conta de algum voto que ele deu no conselho, que possa eventualmente ser contrário ao interesse da patrocinadora. Então, nesse caso, é garantida a estabilidade, tanto para ele quanto para o indicado também, né? Porque para dar essa independência dele poder votar sem ser pressionado ou ser ameaçado da perda de emprego. Nos fundos de empresa privada, não há previsão de número máximo de membros, então pode ter 10, 15, 20 conselheiros, e é garantido aos participantes, no mínimo, 1/3 das vagas, né? E quando o fundo é multipatrocinado, que você tem muitos fundos com várias patrocinadoras, como é que você vai escolher, né? De repente, você tem um conselho com 10 membros, mas tem 50 patrocinadoras. Quem, dentre essas 50, vão indicar lá os representantes para o conselho? Aí isso é feito em função do tamanho do plano, quantidade de participante, quantidade e tamanho do patrimônio, tá? Então, é feito dessa forma. Já o Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da entidade, o próprio nome já diz, ele fiscaliza, só que é um órgão de fiscalização interna, tá? E hoje a gente tem um Conselho Fiscal com muitas atribuições, né? Realmente, a norma colocou para o Conselho Fiscal uma quantidade grande de atribuições. Então, ele tem um papel mais próximo da entidade, porque são os documentos do Conselho Fiscal que vão municiar o Conselho Deliberativo na tomada de decisões, né? Então, o Conselho Fiscal elabora relatórios semestrais que destacam a opinião... Só um momentinho, gente, por favor. Vamos lá. Então, elaborar os relatórios semestrais que destaquem a opinião sobre a suficiência e a qualidade dos controles. Então, você tem aí a sua política de controles internos, você tem aí a área que cuida de compliance e risco, mas o Conselho Fiscal é que vai emitir relatórios indicando a qualidade desses controles, a suficiência desses controles, né? Tanto com relação aos ativos, a patrimônio, como a passivo, né?
que são as provisões matemáticas, as reservas, e a execução orçamentária, né? Toda entidade tem lá o seu orçamento, você faz a estimativa de gastos administrativos para o ano seguinte. Então, alguém tem que olhar aquilo para ver se aquilo realmente foi feito da forma adequada, da melhor forma possível. O Conselho Fiscal também ele assume a responsabilidade sobre esse efetivo controle da gestão, alerta sobre qualquer desvio não no mau sentido, né? Você tem lá um orçamento que estabeleceu um determinado gasto e aquilo está saindo muito, né? Está se gastando muito mais do que o previsto, né? Claro que pode ser justificável, mas você tem que ter esse alerta, né? Sugerir e indicar providências para melhoria de gestão, além de emitir um parecer conclusivo sobre as demonstrações contábeis anuais da entidade. Esse talvez seja o papel clássico do Conselho Fiscal, de todo o Conselho Fiscal, que é emitir um parecer sobre o balanço, né? Então, esse é o papel tradicional do Conselho Fiscal, de todo lugar que tem Conselho Fiscal, um clube que tem um Conselho Fiscal, basicamente que ele olha o balanço e emite lá seu parecer. Aqui a gente tem um papel mais abrangente do conselheiro fiscal dentro das entidades. Ele não olha só balanço, ele não faz só o parecer sobre a contabilidade, né? Ele faz um parecer que pega toda essa parte de gestão de risco. E acusar as irregularidades verificadas, sempre sugerindo medidas saneadoras, irregularidade não necessariamente por má fé, né? Alguma coisa que esteja sendo feita em desacordo com alguma norma interna ou até alguma legislação, então ele vai acusar essas irregularidades e sugerir medidas saneadoras, sempre que possível, e monitorar permanentemente as recomendações feitas pelas auditorias e consultorias. Você contrata alguma consultoria para fazer um determinado trabalho dentro da entidade, em que ela veio para rever, talvez, enfim, a área de compliance. Aí essa consultoria, no final, emite um relatório e lá põe algumas sugestões de melhorias que poderiam ser feitas. Então, alguém tem que olhar, olha, nós contratamos aqui uma consultoria, ela fez algumas recomendações, estamos, de fato, trabalhando no sentido de implementar essas melhorias. Então, o Conselho Fiscal ele tem esse papel, tá? de olhar desse lado também. Ele promove a supervisão das áreas chaves da entidade, com destaque para a área atuarial e financeira. Então, o Conselho Fiscal, o conselheiro fiscal tem uma necessidade de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do que o Conselho Deliberativo com relação àquelas questões ligadas ao cálculo atuarial, a aderência das premissas, né? Enfim, a apuração de resultado. Garantir que a diretoria promova e desenvolva um sistema de controles internos confiável, examinar e aprovar os balancetes, então eles examinam mensalmente, né? Embora o parecer seja sobre o balanço de dezembro, que aí é o que ele vai emitir o parecer, que faz parte lá daquele pacotinho que você sempre coloca no relatório, que vai para o site, né? Relatório anual de informações, tem o parecer do Conselho Fiscal, o parecer do Conselho Deliberativo, parecer do auditor contábil, né? Então, esse parecer é importante e, claro, a qualquer época, o Conselho Fiscal pode examinar os livros e documentos da entidade. Então, é algo que vocês já devem ter percebido aí na Infraprev, é que você vê com mais frequência o conselheiro fiscal do que talvez o conselho deliberativo, né? Normalmente se reúne uma vez por mês, e o Conselho Fiscal tem uma presença talvez mais próxima por conta desses controles que ele precisa exercer, tá? Como é a composição do Conselho Fiscal? Eu vi que vocês também têm 4 membros, é o máximo de 4 membros, Conselho Fiscal, não é isso? Vocês têm 4 membros no Conselho Fiscal, também com participação paritária, só que, nesse caso, quem vai indicar o presidente são os representantes dos participantes, que têm um voto de qualidade, né? Então, na fiscalização, prevalece, né, o voto de qualidade do participante, e no Conselho Deliberativo prevalece o voto de qualidade da patrocinadora. A legislação ela não trata a escolha do representante como obrigatoriamente por eleição direta, mas por uma questão de transparência, já que se faz uma eleição para Conselho Deliberativo, se faz também para o Conselho Fiscal, tá? E o mandato é de 4 anos, só que aqui é vedada a recondução. O que a gente vê, às vezes? Alguém que exerce o mandato de Conselho Fiscal
termina o mandato, se candidata ou é indicada para o Conselho Deliberativo, fica um tempo no Conselho Deliberativo, depois pode eventualmente voltar para o Conselho Fiscal, mas em termos de mandatos consecutivos, no Conselho Fiscal não há recondução e no Deliberativo é possível essa recondução. Tá? Nos fundos de empresas privadas, a mesma coisa, não tem previsão de número máximo de membros e é garantido aos participantes assistidos no mínimo 1/3 das vagas. Se eu tenho um fundo multipatrocinado com várias patrocinadoras, a indicação pelas patrocinadoras, eu vou dar ali a preferência em função do número de participantes e de patrimônio. Por que essa diferença, né? Acredito eu, né, que isso, na época, quando a lei saiu lá em 2001, que veio com essa estrutura, uma preocupação do governo, né, do Estado, com um controle maior em relação às empresas estatais, porque a empresa estatal, o dinheiro é público, né, e você ter um número máximo de conselheiros, né, evitar um conselho muito inchado, que acaba gerando, às vezes, mais gastos, mais custos, e você, então, ter esse número máximo de 6 e no Conselho Fiscal, o máximo de 4. E na empresa privada, o dinheiro é privado. A empresa, se ela quiser ter um conselho com 50 pessoas, enfim, toda essa estrutura, de alguma forma, vai ter que ser mantida por aquele fundo privado, que, por sua vez, os recursos vêm da patrocinadora. Então, quando a gente pega a legislação estabelecendo um controle maior, limites maiores para as empresas estatais, é muito nessa linha, né? A questão da paridade contributiva, a patrocinadora estatal não pode pagar mais do que o participante, é o famoso 1/1, coisa que para as empresas privadas não tem vedação. Então, você tem planos de entidades privadas em que a patrocinadora paga tudo, tem planos não contributivos, né? Não sei se ainda prevalece isso, mas no passado era muito comum planos não contributivos. O plano da IBM, durante muito tempo, né, o plano BD da IBM, ele foi não contributivo. Né? Claro que aí com o plano CD você já tem uma outra filosofia, mas é a empresa privada, se ela quer pagar mais, é um problema dela, não é um problema, o Estado não tem que interferir nessa questão. Então, essa diferença que a gente observa entre empresas estatais e empresas privadas vem muito nessa linha de controle de gastos. Tá? Quais são os requisitos mínimos para conselheiro deliberativo e conselheiro fiscal? Comprovada experiência de, no mínimo, 3 anos no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, enfim, fiscalização, atuária, de previdência ou auditoria, ou seja, o mínimo de experiência para alguma coisa que, ainda que não seja de previdência complementar, mas que seja algo afim, né? Algo que ele tenha experiência. Então, ele trabalha na área financeira da patrocinadora, por exemplo. Então, ele pode não conhecer de legislação de fundo de pensão, mas os conceitos básicos de finanças ele conhece. Trabalha na área administrativa e por aí vai, contábil. Tá? Então, tem que comprovar essa experiência mínima de 3 anos, não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação de Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar, ou como servidor público, e, mais recentemente, incluíram o 4º item, que é a reputação ilibada, que quem vai dizer se a reputação daquele conselheiro é ilibada ou não é a Previc. Então, hoje, quando você, a entidade, por exemplo, vocês têm o processo de eleição, é eleito um conselheiro, esse conselheiro ele tem que ser submetido à Previc. Tá? Em alguns casos, eles fazem entrevista, inclusive, com esse conselheiro, com o diretor também, e eles vão avaliar ali a questão da reputação ilibada. Isso aqui foi muito, muito contestado na época, porque é meio subjetivo, né? Como é que você atesta a reputação ilibada? Que tipo de documentação, que tipo de prova você pediria para isso? Mas é o que consta. Tá? E aí, por fim, a gente chega à diretoria executiva, que é o órgão responsável pela administração da entidade, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho Deliberativo. Vejam, os conselheiros,
tanto deliberativo como fiscal, eles continuam empregados da patrocinadora, ou se já foram eleito aposentado, ele continua lá com a sua vida normal, ele vem periodicamente, faz lá o trabalho que ele tem que fazer, participa das reuniões, mas ele não é uma dedicação exclusiva à entidade, ele tem lá o seu outro emprego, né? O diretor, já a diretoria executiva não. Essas pessoas, elas têm uma dedicação exclusiva na entidade. Então, na diretoria, nas empresas estatais, é o máximo de 6 membros, definidos em função do patrimônio da entidade, do seu número de participantes, inclusive assistidos. Então, a Previ, que é o maior fundo de pensão do Brasil, né, da América Latina, tem seis diretores, mas o mais comum é você ver de 3 a 4 diretores. Eu vi que vocês têm 3 diretores, porque aí tem a ver com a questão do porte da entidade. E é vedado aos membros da diretoria executiva exercer simultaneamente atividade no patrocinador. Então, é justamente você se licencia lá, né? Ele é empregado da patrocinadora, foi nomeado diretor, foi eleito diretor, é licenciado, fica uma licença sem vencimentos lá na patrocinadora, porque ele vai assumir o cargo aqui de uma dedicação exclusiva. Ele não pode integrar concomitantemente Conselho Deliberativo Fiscal, parece meio óbvio, mas se colocaram na norma é porque, de repente, isso acontecia, não faz sentido, né? Porque, como o Conselho Deliberativo nomeia e exonera diretor, como é que eu posso ser conselheiro e diretor ao mesmo tempo? E pior, né? Ser conselheiro fiscal, ou seja, eu sou fiscal das minhas próprias contas. Então, a lei deixou isso muito claro, o diretor não pode integrar concomitantemente esse Conselho Deliberativo Fiscal, e mesmo depois do término do mandato, até as suas contas serem aprovadas, né? Então, tem que esperar passar por todo aquele processo de encerramento do exercício, de vir a auditoria contábil, de ter o parecer do Conselho Fiscal, para encerrar aquele ciclo. Aí sim, eventualmente, aquele diretor pode assumir uma posição no Conselho Deliberativo Fiscal. E, ao longo do exercício do mandato, né, como diretor, ele não pode prestar serviço para instituições do sistema financeiro. Você, como diretor de uma entidade, você participa de discussões ali, estratégias de alocação de recursos, né, que poderia caracterizar uma informação privilegiada que usaria lá no sistema financeiro. Então, por conta disso, existe essa vedação, tá? E, além disso, você ainda tem ali uma espécie de quarentena que dura 12 meses, que, após o término do exercício do cargo, o ex-diretor está impedido de prestar, direto ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresas do sistema financeiro que implique na utilização das informações que ele teve acesso em decorrência do cargo exercido. Tá? Então, no caso de vocês, isso talvez não seja muito presente por conta da atividade da patrocinadora, mas imagina uma patrocinadora que seja um banco, né? Então, um diretor que volte para o banco ou que vá trabalhar, enfim, uma asset, alguma coisa relacionada a investimentos, e ele passou o tempo na entidade, enfim, conhecendo ali detalhes estratégicos de investimentos, de alocação ou planejamento de algo que a entidade pretende fazer, de vender uma posição ou de comprar algum conjunto de ações de alguma outra empresa. Então, é esse cuidado de haver uma espécie de blindagem em que você tenha a legislação com relação a isso. Tá? E quais são os requisitos mínimos para a diretoria? São todos aqueles que a gente exige dos conselheiros, exceto ter formação de nível superior. Então, isso é curioso, não há uma exigência formal na norma de que o conselheiro tenha nível superior. Embora, hoje em dia, quando você pede para comprovar experiência, enfim, tudo aquilo, dificilmente ele não vai ter alguma formação superior. Mas, para o diretor, isso é obrigatório que ele tenha. Tá? Então, ele tem que ter reputação libada, ele não pode ter sofrido nenhuma penalidade administrativa ou algum tipo de condenação criminal, e tem que comprovar a experiência. Tá? E aí, essa é uma questão, eu não sei exatamente se vocês passam por esse tipo de experiência, mas eu vejo em algumas entidades, porque eu não coloquei aqui, mas vocês sabem que tanto diretoria como conselho precisam hoje da certificação,
né? A legislação exige a certificação. E, no caso de investimentos, exige essa certificação prévia. No caso de investimentos, isso não é nem tão grave, porque se ele é da área de investimentos, fatalmente ele vai ter algum tipo de certificação específica da área de investimentos. O problema é quem não é da área de investimentos e precisa de uma certificação que muitas das vezes vai ser aquela certificação voltada para a previdência complementar. E aí, para quem não trabalha com previdência, talvez não tenha, é quase certo que não tem essa certificação. Então, tem uma entidade que a gente, na consultoria, presta serviço, em que eles têm uma situação parecida. Eles têm um conselheiro eleito, ele foi eleito, mas ele não é certificado, porque, claro, né, ele não tinha previamente isso. Ele trabalhava lá na patrocinadora, não tem a certificação. Ele tem um tempo para obter essa certificação, que é de 1 ano. Então, ele está correndo atrás, está estudando, vai fazer a prova, né? Porque aí não é por experiência, vai ser por prova, e fica sempre aquela preocupação, que é natural, né? Ele conversando comigo, porque ele queria, enfim, material, alguma coisa para ele estudar, e a preocupação, se ele não passa na prova, como é que fica, né? Então, isso acaba, em alguns casos, gente, eu tenho também conhecidos que falam disso, que você tem dificuldade em arrumar pessoas para ocupar cargo no Conselho Deliberativo Fiscal, porque aí é um pouco, não é falta de interesse, mas a pessoa tem lá sua atividade, sua carreira na empresa, e aí ela é nomeada para um cargo, indicada pela patrocinadora, ou tem que se candidatar, vai exigir dela um esforço para ela aprender alguma coisa que pode não ter nada diretamente ligado ao que ela faz, então vai exigir um esforço de tempo, um esforço de estudo, e tem gente que não tem essa disponibilidade ou esse interesse. Então, tem entidades privadas, então, talvez seja mais sério, que tem dificuldade de arrumar, né? Por isso que aquele decreto, eu vou tergiversando um pouco, mas é tudo tão interligado, nós tivemos agora um decreto presidencial que criou grupos de trabalho, um decreto de junho do ano passado, do governo Lula, que criou grupos de trabalho para debater temas relacionados à previdência complementar e criou 3 subgrupos. Um para tratar de retirada de patrocínio, que já teve o resultado, que saiu a resolução 59. Um para tratar de ajuste de precificação e qualificação de dirigentes, né? Que é justamente essa questão da certificação. E um grupo que ainda vai começar a discussão, que é para tratar de equacionamento de déficit. Então, tem um grupo que vai se debruçar sobre essa situação, porque você começa a ter dificuldades, em alguns casos, de encontrar pessoas que vão atender a esses requisitos de certificação, de qualificação, né? Tem que se encontrar um meio termo, porque a certificação, a qualificação é importante, porque você vai lidar ali com valores, né, significativos de patrimônio, é uma responsabilidade realmente administrar um plano de previdência. Mas não pode isso ser um impeditivo para você buscar esses quadros, né, para ocupar esses cargos. Então, isso é algo que deve sair aí, alguma novidade nesse sentido, tá? Então, com relação a essa parte de governança, de estrutura, alguma dúvida de vocês? Então, estão quietinhos. Aí, pessoal, quem tiver dúvida, aproveita. Essa parte, ela às vezes, para quem trabalha na seguridade, área de investimentos, talvez essa parte seja algo assim que fique meio adormecido, né? Porque tem a ver com essa estrutura. Quem tem um relacionamento mais próximo com conselheiros é que talvez tenha um conhecimento maior dessas regras. Mas é interessante de saber, né? Porque é a forma de funcionamento da entidade, né? Essa estrutura organizacional, né? De entender por que às vezes uma determinada pessoa pode ou não pode exercer aquele cargo e fica mais fácil de compreender, às vezes, certas coisas. Tá? O que eu posso dizer é que realmente é uma responsabilidade grande, a legislação hoje você tem, a penalidade é imputada à pessoa física, tá? Isso foi uma mudança trazida pela Lei 109, em que antes, quando você multava a entidade. Então, multar a entidade em R$100 mil
a entidade paga tranquilo. Agora, multar o CPF do diretor com R$100.000 é uma outra história. Né? Então, e conselheiro. Então, isso também é um fator que, às vezes, inibe alguém de se candidatar ou até de aceitar um cargo, porque senão eu vou colocar meu patrimônio pessoal em risco, às vezes posso fazer tudo direitinho, mas ainda assim pode haver um entendimento que leve a um bloqueio de bens, etc. Então, é uma questão que precisa ser tratada, porque é importante que a lei seja rigorosa para coibir os maus feitos, mas ela não pode ser tão rigorosa a ponto de inibir, né, as pessoas de participarem desse modelo. Né? É difícil, né? Porque... Mas, enfim, esse equilíbrio tem que ser buscado. E aí, os tipos de plano, né? Esse slide eu até já mostrei ontem, né? Para vocês que trabalham em Previdência, estão bem familiarizados com essa nomenclatura, né? PGBL e VGBL nas entidades abertas, que têm fins lucrativos, é basicamente o produto que eles oferecem hoje, e nas entidades fechadas, os 3 tipos de plano que nós temos, que é o benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. PGBL, né, e aqui eu vou explorar um pouquinho mais do que o que eu falei ontem, o PGBL ele é plano de previdência. Então, o que você contribuir para um PGBL, você vai poder abater no imposto de renda, por exemplo. Agora, o VGBL não. O VGBL é um seguro de vida. Juridicamente, ele foi estruturado como seguro, e seguro a gente não abate no imposto de renda. Então, ele é vendido popularmente, né, conhecido popularmente como plano de previdência, mas ele tecnicamente é um seguro. Só que é um seguro que o valor do seguro é exatamente o valor que você contribuiu. É diferente do seguro tradicional, que você paga, sei lá, R$100 por mês, ocorrendo lá o acidente ou o óbito, paga R$300.000, sei lá. Então, não guarda uma relação desse tamanho. Agora, no VGBL, você vai ter como o seguro que vai ser pago, vai ser exatamente o montante acumulado. Tá? A única diferença entre os dois é a questão tributária, porque como o PGBL é previdência, então eu tenho imposto de renda de 12%, e no VGBL, como ele é seguro, eu não tenho imposto de renda. Qual a vantagem, né, de um ou de outro? No PGBL, como eu resgato a contribuição, como eu abato a contribuição no PGBL, eu tenho uma vantagem tributária. No resgate, eu vou ter um imposto de renda incidente sobre tudo. Agora, no VGBL, como eu não posso abater, eu vou ter um imposto de renda só sobre a rentabilidade. Aí eu boto aqui um exemplo bem simples para vocês. Eu tenho um salário de 5.000 e contribuo com 10% desse salário, R$500 para uma entidade aberta. Então, estou dentro do limite, não preciso me preocupar, o limite é 12%. Né? Se eu faço essa contribuição no PGBL, eu uso ela para abater no imposto de renda. Então, na tabelinha do imposto, eu não vou entrar com 5.000, eu vou entrar com 4.500, e aí eu pego a alíquota de 22,5, jogo lá o valorzinho, encontrei meu imposto de renda. Total no ano, multipliquei isso por 12, R$4.500. Se eu vou num VGBL, eu não posso abater. Então, eu entro na tabela com 5.000, e aí eu já mudei de faixa, jogo os 27,5 e faço a continha. Então, vou pagar 376 aqui, e aqui já vou pagar 505. Né? Então, no ano, eu tenho um valor de 6.067. É uma diferença de mais de R$1.500 no ano. Aí você pergunta, poxa, então não tem dúvida, eu vou fazer sempre um PGBL, mas você vai ver lá na hora do resgate. Após um ano, se eu fiz R$500 por mês, eu teria 6.000, né? Eu teria 6.000. E no final tenho 6.600. Então, houve uma rentabilidade de 10%, vamos dizer assim. Eu tive uma rentabilidade de R$600. E aí resolvo resgatar. No que eu resgato, eu vou ver o imposto de renda. Se eu estava no PGBL, os 15% vão incidir sobre todo o valor. Então, eu vou pagar R$990 de imposto. No VGBL, como eu não tive a vantagem tributária, o imposto vai incidir só sobre a rentabilidade, que foram os R$600, então eu pago menos. É isso que você tem que pesar. Então, o VGBL hoje, ele é muito usado, por exemplo, como planejamento sucessório. Eu tenho ali um valor, está no banco, e
coloco isso num VGBL, porque, claro, imagina, sei lá, tem 2 milhões de reais no banco. E aí quero fazer um VGBL, colocar isso num desses planos de previdência como planejamento sucessório. Eu não vou colocar esses 2 milhões num PGBL, primeiro porque eu não vou conseguir usar a vantagem tributária, que seria os 12% desses 2 milhões, para abater o imposto de renda. Não vou conseguir, porque, claro, que isso é muito maior do que o que eu tenho ali de renda, a menos que seja uma situação muito específica em que, de fato, eu conseguiria essa vantagem. Então, eu não vou colocar no PGBL para pagar imposto sobre os 2 milhões. Eu vou botar no VGBL. E aí eu uso o VGBL, boto os 2 milhões, e aí, na hora de preencher as condições gerais, eu vou dizer para quem eu quero deixar aquele montante no caso de óbito. E aí boto o nome das pessoas que eu quero e o percentual que eu quero deixar para cada uma delas. Enquanto eu estiver viva, eu posso dispor daquele dinheiro, posso fazer saques, posso até tirar todo o dinheiro. Ocorrendo óbito, como é um seguro de vida, não passa por inventário, vai direto, não paga aquelas taxas, aqueles impostos, se bem que agora os municípios, os estados já criaram, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma taxinha, acho que de 4% ou 4,5%, você paga direto. Então, é uma agilidade maior do que esperar o inventário, passar por inventário, que vai levar um tempo para você poder ter acesso àquele recurso. Tá? Então, uma vez que você definiu esse aspecto tributário, o que é melhor, PGBL com P de plano ou VGBL com V de vida, o resto é tudo igual. As contribuições são periódicas, dependendo exclusivamente da sua vontade, então isso dá uma flexibilidade. Esses planos eles foram criados muito com foco no profissional liberal, que tem uma renda variável, o médico, o dentista, o professor particular, né? Aquela pessoa que, de repente, por exemplo, um personal trainer, normalmente, aquele final de ano, início de ano, ele diminui, né, o número de alunos, as pessoas entram de férias, então, diminui a receita dele. Então, se eu tivesse um plano que ele tivesse que religiosamente contribuir todo mês, ele teria dificuldade nesses meses. Então, ele pode dispor dessa contribuição à medida que ele tem uma renda maior ou uma renda menor. Então, você tem essa flexibilidade, não existe uma regra para contribuição. Não há garantia de rentabilidade mínima, é como um plano CD, mas os ganhos são repassados integralmente, há uma concorrência entre elas, né? Então, você tem jornais, Jornal Valor, né? O impresso, pelo menos, você tem lá todo dia, você vê a rentabilidade de todos os planos de previdência, é uma forma de você comparar, são, né, centenas no Brasil todo, porque todos os bancos oferecem lá algum tipo de plano de previdência. Então, é natural que eu busque aquele que tem um histórico de rentabilidade melhor e eu posso sacar a qualquer momento, parcial ou total, mas com atenção que se o saque for parcial, eu tenho uma carência de 60 dias. Então, fiz um saque de R$1 que seja, só daqui a 2 meses é que eu vou poder sacar de novo, tá? Os clientes podem escolher as aplicações conforme seu perfil de risco, conservador, moderado ou agressivo, aí o céu é o limite, porque cada banco busca inovar, então você tem produtos específicos voltados para a mulher, que aí tem um seguro acoplado, para criança, né, desenvolveu muito o Brasilprev, né, que é do Banco do Brasil, que criou o plano para criança, e, enfim, hoje todo mundo oferece, a criança nasce, né? O pai já cria ali um plano de previdência, vai fazendo contribuições mensais. Eu acho que aí o plano família tem muito esse papel também, né? De você usá-lo como essa forma de guardar um dinheiro para aquela criança, que quando ela fizer 18 anos ou 21 anos, ela tem um valor ali que pode pagar um curso no exterior, pode bancar um curso aqui, né? Pode, enfim, um intercâmbio. Ela tem um recurso ali que os pais, de repente, nesse momento, talvez não tivessem a disponibilidade de dinheiro, mas foram juntando ao longo daqueles anos e construíram ali um pequeno patrimônio. Pode transformar aquilo numa mesada durante os anos em que ela estiver na faculdade, né? Dependendo do curso. Tem cursos em que você não consegue conciliar o trabalho com o curso, né? Então, você tem várias alternativas. Então, e o perfil, né, de investimento, conservador, moderado ou agressivo, você tem ali também essa possibilidade. O benefício é calculado ao final,
né? E se você, porventura, quiser um benefício vitalício, vai ser usado a tábua biométrica e a taxa de juros estabelecida no contrato, que é algo pouco usado, porque é uma regra muito rigorosa e ocorrendo óbito antes do término do recurso, isso não é entregue aos herdeiros, então as pessoas preferem ter um controle maior e optam pela renda certa ou pelos saques programados, né? Os resgates programados, e são cobradas duas taxas que aqui sim a gente precisa ter atenção quando vai adquirir um produto de entidade aberta, que é a taxa de carregamento, que é aquela que incide sobre a contribuição, que é para custos de corretagem e administrativos. Então, se você tem uma taxa de carregamento de 1%, de cada R$100 que você coloca na sua conta só entra 99, e tem a taxa de administração, que é aquela para a gestão dos recursos, que essa sai da rentabilidade. Então, a rentabilidade informada já é uma rentabilidade líquida dessa taxa. Por isso, quanto maior a taxa de administração, menor vai ser a rentabilidade, tende a ser menor. Essas são as duas taxas. Imaginando que você decidiu adquirir um produto de uma entidade aberta, você tem, claro, procurar aí entidades vinculadas a bancos de primeira linha, né? Porque você está pensando no investimento de longo prazo, você ter confiança, etc. e tal, e fazer também essa análise das taxas, né? E aí buscar ali aquela que vai te dar, vai te cobrar menos, né? Muitas, até dependendo do valor que você vai aportar, nem cobram taxa de carregamento, ela tem interesse na manutenção daquele recurso ali, né? A portabilidade já existia, sempre existiu nas entidades abertas, por isso que quando veio a Lei 109, trouxe a portabilidade para as entidades fechadas. Então, claro, eu tenho, sei lá, estou com um PGBL no Bradesco, não quero mais no Bradesco, quero levar para a Caixa Econômica, eu faço como faria com a minha conta bancária, né? Claro, seu gerente vai tentar demover, vai tentar convencê-lo a não fazer isso, mas é um direito que você tem, e isso é normal. No passado até havia, às vezes, uma cobrança de taxa, mas isso acabou sendo proibido, você faz essa portabilidade sem grandes problemas, só cumprindo ali aquele rito burocrático que é natural de qualquer transferência bancária, tá? Então, com relação às entidades abertas, essas são as principais características. Vejam que muita coisa a gente já vem se inspirando nessa flexibilidade das entidades abertas e trazendo isso para o nosso universo de entidades fechadas, né? Diria que hoje os planos família, eles são talvez aí concorrentes, entre aspas, de PGBL ou VGBL, né? Porque é a pessoa, só um instantinho, Marcelo, é a pessoa, eu vou decidir, eu vou fazer um PGBL no meu banco, que o meu gerente está me insistindo, ou vou entrar para o plano família aqui, porque meu marido é participante do Infraprév, né? Então, eu tenho que olhar e ver o que eu acho que é melhor para mim. Fala, Marcelo. Andréia, Oi. só uma dúvida. Em relação à portabilidade nas entidades abertas, sabendo, nas entidades fechadas, a portabilidade só ocorre enquanto o participante ainda está na qualidade de participante ativo. Nas entidades abertas, após o recebimento do benefício, enquanto ele já está recebendo o benefício, seja VGBL ou PGBL, ou seja, ele está na qualidade de assistido, é possível a portabilidade? Olha, você me fez uma pergunta interessante. Eu nunca pensei nisso, mas eu acredito que se você transformou aquilo num benefício vitalício, se a sua opção foi por um benefício vitalício, é bem provável que não. Aí por toda uma questão mais técnica, de cálculos, o valor, enfim, até achar alguém que tem interesse em bancar aquela renda vitalícia. Porque a gente tem que lembrar que a entidade aberta visa lucro, eles são avessos a risco. Inclusive, eles desestimulam você escolher a renda vitalícia. Eles sempre, se você chegar para o gerente lá no banco, está fazendo lá um PGBL, na hora de marcar lá a opção, ele é bem provável que ele te oriente a não marcar renda vitalícia e colocar lá saques programados. Se você já está aposentado, mas como aposentado você está fazendo esses saques programados, aí você poderia aportar, porque para todos os efeitos está se trabalhando com montante, aí não haveria problema. Mas realmente eu nunca li nada a respeito, porque eu acho também que tem tão pouca gente com renda vitalícia em entidade aberta,
Eu acho que nem... Por isso que esse assunto nunca surgiu. Mas eu acredito que não, tá? Se ele optou pela renda vitalícia, eu acredito que não. Não, perfeito, André. Tá Obrigado. bom? Nada. E aí, nas entidades fechadas, claro, vocês estão bem mais familiarizados, né? Planos BDs, hoje praticamente todos fechados, porque por conta dessa garantia de um benefício vinculado a salário, que é a própria estrutura do BD, que é um benefício calculado não em função da contribuição, mas em função de uma média salarial, e a garantia de uma renda vitalícia, esse combo gera um risco muito grande. E, então, a ideia foi sempre de buscar alternativas para esse tipo de risco. Então, eu diria que a nossa primeira onda de planos no Brasil foi a onda de planos BDs, e aí começaram, né, a surgir as demandas por mitigar risco, e curiosamente isso acontece ali na década de 90, justamente quando a gente estava discutindo a nossa primeira reforma da Previdência, que eu até falei no primeiro dia, que foi lá da emenda 20, em 1998, em que se dizia ali que o benefício do INSS ia ser drasticamente reduzido, de repente, para no máximo 2 salários mínimos. Então, isso começou a acender um alerta nos fundos de pensão. Por quê? Nas patrocinadoras, mais especificamente. Porque no plano BD, como é que é calculado o benefício? Média salarial menos INSS. Se eu reduzo o INSS, eu acabo aumentando o valor do benefício do plano. E isso poderia gerar déficits e tudo mais. Então, quando a gente tem essa discussão relacionada à reforma da Previdência, em que se falava de tudo, e inclusive tinha defensores de um benefício mínimo mesmo, de um valor bem menor, a gente começa a ter a segunda onda de planos, que a gente chamou de CD, mas que, na verdade, eram os planos mistos. Por quê? Porque a gente foi substituindo o plano BD por planos em que você contribuía, a patrocinadora contribuía, transformava em cotas, tinha rentabilidade, mas na hora da aposentadoria eu transformava numa renda vitalícia. E aí ele voltava a ser BD. Só que a gente não chamava de plano CD, para a gente era CD. O máximo que a gente dizia é o CD puro. O CD puro é aquele que é todo financeiro. E o CD, sem nenhuma nomenclatura adicional, seria esse plano misto. Aí veio a Lei 109, e aí a Lei 109 trouxe esse conceito, definiu o que é CD e chamou de misto, ele chamou de contribuição variável. E aí a gente se descobriu que aquilo que a gente chamava de CD, na maior parte dos casos, eram planos de contribuição variável. Por quê? Porque o plano CD ele é todo financeiro. Não existe a figura da renda vitalícia no plano CD. Ela pode até acabar sendo vitalícia pelas circunstâncias, mas eu vou pagar benefício enquanto eu tiver recurso na sua caixinha. Então, o plano CD não existe mutualismo. Cada pessoa, embora o plano seja cada pessoa é uma ilha dentro daquele plano. Né? O BD não, o BD é um grande condomínio, o dinheiro está ali todo misturado, e a contribuição variável é meio a meio. Na fase de ativo, o dinheiro está todo separadinho, mas na hora da aposentadoria, se ele opta pela renda vitalícia, o dinheiro volta a ficar todo misturado. Tá? A terminologia BD e CD é internacionalmente conhecida. Se você buscar nomenclatura em inglês, você vai encontrar facilmente, e as características são as mesmas que as nossas. Agora, o CV é a nossa jabuticaba, né? Isso aqui nós é que inventamos. Por quê? Porque lá na década de 90, sair de um plano com renda vitalícia, convencer as pessoas, convencer sindicatos, convencer associações de que um plano sem renda vitalícia era um bom negócio, era virtualmente impossível. Né? O brasileiro tem muito essa necessidade, dado que a nossa cultura financeira e previdenciária é muito baixa, a gente tem uma necessidade de ter alguém cuidando do nosso dinheiro para a gente. Né? Então, a renda vitalícia ela acaba gerando essa tranquilidade maior. Então, foi a forma que a gente achou no Brasil de conseguir minimamente convencer as pessoas de que eu vou fechar o plano BD, vou promover uma migração para um plano que eu chamava de CD na época, mas que, na verdade, era um plano misto. Tá? Então, essa nomenclatura ela é nossa.
tá? Contribuição variável, que, a meu ver, o nome é inadequado, porque contribuição variável, a rigor, todos os planos têm, inclusive o BD, né? Eu posso precisar aumentar, eu posso diminuir uma contribuição, então, o fato de eu mexer na contribuição não significa que ele deixou de ser BD, né? E que a contribuição seria variável. Mas foi o nome que deram, é uma nomenclatura que até já existia nas entidades abertas, mas com outro significado, mas que o legislador adotou para as entidades fechadas e é o que a gente tem, tá? Então, a meu ver, em alguns momentos ela acaba confundindo, né? Porque o conceito de contribuição variável, ele não guarda uma relação direta com a terminologia, porque o CD tem contribuição variável, você pode mexer no percentual, né? Mas foi o nome, era melhor se tivessem chamado de planos mistos. Eu acho que seria mais adequado ao que realmente significa um plano CV. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade, tá? Nos planos BDs, como eu mencionei, o benefício tem um valor ou nível previamente estabelecido, sendo custeio determinado atuarialmente, então eu tenho a garantia de um benefício atrelado ao salário, e aí eu vou buscar a contribuição necessária para assegurar esse valor. Ele, de modo geral, proporciona um benefício numa idade pré-determinada, na forma de renda vitalícia, e que depende, né, da média salarial e do valor do INSS. E no BD, o patrimônio ele pertence ao conjunto de participantes, ele não é alocado em contas individuais. O máximo que você tem no BD é o controle da contribuição do participante para fins de resgate. Mas aquilo não tem relação direta com o benefício que ele vai receber, porque para o benefício o que importa é o salário, tá? As vantagens do BD o conhecimento prévio do valor do benefício, pagamento de forma vitalícia. Eu diria que essa commodity, né, renda vitalícia, hoje é algo raro, você não tem isso disponível no mercado. Quem tem um plano de renda vitalícia, eu brinco, tem que morrer abraçada com esse plano, porque hoje não tem mais no mercado isso disponível. O Brasil não tem um mercado de anuidade, tá? Quais são as desvantagens? Pouco ou nenhuma flexibilidade na forma de pagamento do benefício, é aquela regrinha que está lá, média salarial menos INSS, e acabou. Uma vez que você atinge as condições para aposentadoria e continua trabalhando, você continua contribuindo, mas isso não se reverte em ganho para você, principalmente se você já bateu o teto do plano. Você não gera, você vai ficar anos ali talvez contribuindo e não vai fazer diferença. Falta de previsibilidade dos custos, né, os déficits, em alguns casos recorrentes de planos BDs, e a impossibilidade da opção pelo regime regressivo, né, o regime tributário, que agora recentemente passou por uma mudança de legislação, mas plano BD continua não tendo essa possibilidade, só pode adotar lá o modelo tradicional daquela tabelinha progressiva. Tá? Qual foi o motivo para o declínio dos planos BDs? Né? Por que os planos BDs foram fechados? Inclusive vocês têm um plano BD fechado. Né? Aumento da longevidade, que tem a renda vitalícia se torna mais cara, queda na taxa de juros, embora a gente passe aí por momentos ciclotímicos, às vezes de um aumento, mas a visão de médio e longo prazo é de redução de taxa de juros, o que tem um impacto nas reservas, né? Porque a reserva é o valor presente dos benefícios. Quando eu trago o valor presente com uma taxa menor, eu aumento o valor das reservas, isso pode gerar déficit. Volatilidade nos investimentos, eu estou prometendo um benefício para alguém que vai ser reajustado por um índice de inflação, que chova ou faça sol, eu vou ter que dar aquele reajuste, independente do que eu ganhar nos investimentos, então isso me gera um risco. E regras contábeis que passaram a exigir das patrocinadoras, das empresas, o registro no seu balanço desses compromissos com planos BDs. Então, a depender do tamanho desse compromisso, você pode ter um impacto negativo no resultado, no balanço daquela empresa. Então, tudo isso leva a uma elevação de riscos e, consequentemente, de custos. Tá? Então, é esse conjunto que fez com que realmente a gente não tenha mais oferta no mercado de planos BDs. Tá? Já o plano CD é diametralmente oposto. É um plano em que o benefício tem um valor permanentemente ajustado ao saldo de conta, inclusive na fase de benefício, e sempre considerando a rentabilidade. Né? Então, se eu tenho um plano que paga benefício em cotas, eu posso ter o benefício aumentando mensalmente, porque vai variar conforme a cota.
né? Então, o participante contribui mensalmente, a patrocinadora mensalmente, aquilo é transformado em cotas, vai para uma caixinha, você recebe o extrato, consegue conferir direitinho, e, nesse aspecto, ele é um fundo de investimentos, né? É uma poupança programada em que vai ser transformado numa renda lá na frente em benefício não vitalício. Isso aqui é importante, tá? O plano CD. As vantagens, né? Menor risco para as empresas, porque ele não gera déficit, o plano CD, por definição, não tem déficit. Não é que ele não tenha déficit, déficit é pago em tempo real, o equacionamento do déficit ocorre em tempo real, porque se eu tenho uma cota negativa, foi um ano muito ruim, a rentabilidade foi ruim, automaticamente tudo é ajustado por aquela cota, então eu sempre fecho no 0 a 0. Se eu tenho um ano muito bom também, o superávit já é automaticamente distribuído por conta da cota. Dou uma maior transparência para o participante, não que o plano BD não seja transparente, mas no plano BD você não consegue mostrar para o participante, por exemplo, uma conta que ele confira a reserva matemática que vai garantir o benefício dele. O máximo que você consegue mostrar para ele é o extrato do resgate, né, das contribuições que ele fez. No plano CD, a reserva matemática para garantir o pagamento do benefício é exatamente o valor do saldo de conta. Então, eu consigo sentar com o participante, pegar um extrato e mostrar para ele, se ele tiver alguma dúvida, olha, está vendo aqui você reduziu a sua contribuição, então a quantidade de cotas que entrou é menor, por outro lado, aqui eu tive uma cota com uma rentabilidade inferior, e aí rendeu menos, você consegue mostrar. Então, a transparência nesse sentido. Como aqui eu não tenho mutualismo, cada participante é uma ilha dentro do plano CD, eu consigo dar a ele uma flexibilidade maior de pagamento de benefício. Eu posso dar a ele a opção de sacar uma parte à vista, claro que isso reduz o valor que eu vou pagar mensalmente. Ele pode optar por uma renda certa, aí por quantos anos o regulamento oferecer para ele, tem mais alternativas. Ele também pode flexibilizar a contribuição, tem planos, inclusive, que o regulamento permite que ele zere a contribuição por um determinado período, né, passando ali, às vezes, por uma dificuldade, o participante pode zerar a contribuição. Então, você consegue dar essa flexibilidade a ele. E não tem déficit, né? O benefício se ajusta ao saldo de conta. Então, o déficit ele é resolvido, equacionado em tempo real. Agora, você tem algumas desvantagens. Uma menor proteção nos casos de invalidez e morte. Por quê? Porque o benefício é função do saldo acumulado. Se você, no caso de uma invalidez precoce ou morte precoce, você tem o saldo pode não ser suficiente para gerar um benefício que seria o necessário para o participante. Um mau planejamento pode levar ao esgotamento dos recursos antes do previsto, né? É aquela pessoa que se aposenta com 60 anos e escolhe uma renda certa de 10 anos. A chance dela estar viva aos 70 é grande, só que o benefício vai acabar. Ela, de repente, vai conseguir um valor mensal maior, porque ela fez a opção por um prazo só de 10 anos, mas é muito alta a probabilidade dele, aos 70 anos, se ver sem um plano de previdência complementar, vai ficar só com o INSS. Então, isso é que precisa ficar muito claro, né? Às vezes, uma visão mais imediatista, porque hoje eu preciso de um benefício maior, eu vou optar pelo menor número de anos. E aí, lá na frente, ele vai ficar sem benefício. E você tem uma gestão no plano CD um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque você tem toda essa flexibilidade, você pode ter planos que têm perfil de risco, então você começa a sofisticar um pouco mais essa administração e isso gera custo. E aí é o desafio de você maximizar benefício com custos administrativos razoáveis. Por quê? Porque se você cobra uma taxa de administração mais alta, você está reduzindo o montante que vai gerar o benefício, tá? E, por fim, os planos CVs, né, de contribuição variável, que são planos mistos, porque ele tem característica dos dois planos. Normalmente, o que a gente vê é isso, né, como eu comentei, ele é CD na fase de acumulação e, na hora de transformar a renda, ele, se há a opção pelo vitalício, ele automaticamente é um plano misto, é um plano de contribuição variável, que é o que vocês têm, né? Vocês têm um plano família CD, vocês têm um plano CV e tem um plano CD também patrocinado, não é isso? CD patrocinado não, por enquanto, só o CD, família, né? como CD, Tá bom. E o CV é o patrocinado. Tá ótimo. Então,
quais são as vantagens do CV? Aí é um mix do que você tem nos dois tipos de plano, né? A transparência, pelo menos na fase de ativo, né? Porque as contribuições vão para contas individuais. Você tem a flexibilidade de aumentar ou diminuir contribuições. Não há déficit no período de contribuição, porque né, o déficit é ajustado ali nas cotas. Se a rentabilidade for favorável, pode até gerar benefícios acima do esperado. E o benefício programado é desvinculado do INSS. Ontem a Jéssica até fez esse comentário. Você, para se aposentar no plano CV, não precisa da aposentadoria do INSS, o que acaba sendo para o participante algo muito interessante, porque numa contingência que eventualmente ele venha a perder um emprego, por exemplo, com 48 anos, 50 anos que seja, ele está longe da aposentadoria do INSS muitas das vezes. A gente viu que agora é 62 anos ou 65. E aí ele tem a possibilidade de ter pelo menos uma renda. Pode não ser a renda que ele gostaria, né? Quase certo que não, até pelo tempo de contribuição. Mas já é algo que ajuda. Né? E, claro, ele vai buscar uma outra colocação, vai buscar um outro emprego, mas ele, pelo menos, não fica totalmente desamparado. Né? Então, ele tem ali, a partir de 48 anos, ele tem a possibilidade, né, de uma renda. E desvantagens, né? O valor do benefício não é conhecido previamente, por mais que você faça simulações, é sempre uma estimativa, e tudo vai depender da contribuição que você fizer e da valorização das cotas, e a administração é mais complexa, né? Quer dizer, é a desvantagem que eu coloquei no caso dos planos CDs. Essa questão da complexidade, claro que ela é subjetiva, hoje você tem ferramentas que permitem às entidades fazerem isso com custos bem menores, mas exige, sem dúvida nenhuma, um controle maior, um acompanhamento maior do participante, porque no plano BD, não é que ele não deva acompanhar o plano, mas o benefício depende basicamente do salário. Então, o foco dele é ter um controle maior sobre o salário, principalmente se ele perder alguma verba, alguma coisa ali, algum cargo comissionado, para ele manter o nível salarial. Agora, no plano CD, no plano CV, é a questão da rentabilidade do plano, a questão das cotas, né, a questão dessas alternativas, buscar a melhor contribuição, tudo isso exige do participante um acompanhamento maior. Tá? Os planos que vocês têm, né, eu já tinha escrito aqui, eu não tinha me esquecido, vocês têm o plano BD 1 e 2, estão fechados, tem o plano CV, que hoje é o plano patrocinado atualmente oferecido, e mais recentemente que vocês criaram um plano CD, que aí é aberto meio que a população em geral, né, Jéssica? Mas claro que o caminho de disseminação desse plano é já o público que vocês têm, que são os participantes da Infraprev, né, dos planos patrocinados, que realmente é incentivá-los a levar isso, né, a fazer para os seus familiares, para os seus filhos. Aí você tem todo aquele apelo mais emocional de proteção, né? Eu acho que é muito por aí que está se trabalhando o Plano Família. E aí, a questão dos institutos obrigatórios, a gente já está caminhando para o final, são aquelas opções para saída de plano, né, que a Lei 109, lá em 2001, ela estabeleceu como obrigatório que todo plano tem que oferecer essas 4 alternativas para quem sai. Ele pode optar pelo BPD, que é o benefício proporcional diferido, ele pode optar pela portabilidade, pelo resgate e autopatrocínio. Portabilidade e resgate, ele efetivamente tira o dinheiro do plano. Ele sai definitivamente. O BPD e o autopatrocínio, ele permanece como participante, né? Participante remido, participante vinculado, são os nomes que algumas entidades dão para o BPD, e o participante autopatrocinado. A normatização dos institutos originalmente veio em 2003, que agora, mais recentemente, a gente tem uma nova resolução, que é a Resolução 50 de 2022, que foi muito falada, porque trouxe mudanças significativas para os institutos. De forma resumida, o que nós temos hoje já na figura da Resolução 50? Terminou o vínculo por qualquer razão, você tem as 4 alternativas. Tá? Resgate e portabilidade, você está indo embora do plano, né? O resgate, eu estou depositando na sua conta, então tem imposto de renda, vai depender da sua opção que você fez lá, que agora também sofreu a mudança, né, do participante poder escolher na hora do resgate, e tem a portabilidade que você está levando para outro lugar, ou seja, o recurso não passa pelo participante, e aí não há desconto no imposto de renda.
mas o dinheiro sai da entidade e o participante dá prêmio total quitação do plano, os beneficiários, ele não tem mais direito nenhum. Se ele optar pelo BPD, significa que ele quer deixar seus recursos no plano, no caso do Infraprev, no plano do Infraprev, ele vai ficar esperando atingir a carência do plano, daquele regulamento, aí ele retorna e solicita o benefício. Esse benefício vai ser proporcional, claro, porque ficou esse período em que não houve contribuição, nem dele, nem da patrocinadora. A qualquer momento, ele optou pelo BPD, ele tem interesse em manter esse dinheiro no plano, mas se ele se arrepender ou, enfim, mudar de ideia, ele continua tendo a opção pelo resgate e pela portabilidade. E se o plano é um plano CD ou de contribuição variável, ele pode optar pelo autopatrocínio, ou seja, optar por voltar a contribuir com a parte dele e a parte da patrocinadora. Por quê? Porque o BPD não contribui, tá, gente? O BPD, ele deixa o recurso dele aqui, vai viver a vida dele lá fora, e quando ele volta, ele paga só o custeio administrativo, tá? E se o plano oferecer a cobertura de risco nesse período de espera, né, vamos imaginar que ele está com 45 anos, optou pelo BPD, porque ele saiu da empresa, e o plano, a aposentadoria é com 60. Então, faltam 15 anos para ele se aposentar. Ele optou pelo BPD, deixou o dinheirinho dele aqui, foi viver a vida dele, arrumou outro emprego, ou não conseguiu outro emprego, foi trabalhar por conta própria. Quando ele completar 60 anos, ele volta e requer o benefício, que obviamente vai ser um benefício menor do que o que ele teria se tivesse continuado. Então, se o plano, ele tem que pagar um custeio administrativo durante esses 15 anos, claro, porque bem ou mal a entidade está tendo um custo administrando o recurso dele, e se porventura o plano oferecer cobertura de benefício de risco, né, porque nesses 15 anos pode acontecer uma invalidez ou morte, se o plano oferecer, aí ele tem que pagar essa cobertura de risco, tá? É só o que ele paga, ele não paga aquela contribuição normal que ele pagava antes. Mas se o plano for CD ou CV e ele quer voltar a contribuir, porque ele quer aumentar o saldo de conta, imagina, ele perdeu o emprego, manteve como BPD, ficou um tempo desempregado, não conseguiu arrumar outro emprego, então aí, claro que para ele é interessante não ter a contribuição, mas aí finalmente ele arrumou um emprego, voltou a ter o seu salário, e aí ele diz, não, agora eu vou repensar, voltar a pensar em previdência, eu quero aumentar aquele meu benefício que está lá no Infraprev, eu volto lá, então agora eu posso, isso a Resolução 50 permitiu, porque antes ele não podia optar pelo autopatrocínio, se o plano é CD ou CV, ele pode dizer, olha, agora eu quero ser um autopatrocinado porque eu quero pagar a minha parte e a parte que seria da patrocinadora, que acaba sendo para mim mesmo, tá? E a opção pelo autopatrocínio, se ele tivesse feito na origem a opção pelo autopatrocínio, ele teria em aberto todas as outras alternativas. Eu sempre digo, né, que, na dúvida, o participante não sabe o que vai escolher, um momento, de repente, às vezes ele foi demitido, ele já está todo abalado, de repente, pela perda do emprego, não está com cabeça para pensar, se ele tiver condição financeira, opte pelo autopatrocínio. Por quê? Porque o autopatrocínio não queima nenhuma das outras alternativas. Então, ele fica como autopatrocinado, vai esfriar a cabeça, vai para o mercado de trabalho, vai ver se consegue uma colocação. Se ele se dá um tempo, olha, assim, em 6 meses eu não consegui outra colocação, em 3 meses eu não consegui outra colocação, aí eu vou pensar, porque pagar como autopatrocinado fica pesado, todo mês eu pagar, mas, de repente, ele fazer esse pagamento por uns 3 meses, enquanto ele está nessa fase em que ele está buscando uma outra colocação, não seja algo tão pesado, vai depender de quanto for essa contribuição. Por que isso? É uma questão de estratégia, para ele não queimar nenhuma possibilidade. Porque se ele corre e resgata, ele tem um dinheiro na mão, de repente ele está preocupado, poxa, se eu não conseguir arrumar um emprego, e dá sorte, no mês seguinte arruma um emprego. Aí já resgatou, já pagou imposto, não tem como voltar atrás. A portabilidade, menos pior, porque bem ou mal ele continua tendo dinheiro, mas depende para onde ele portou, né? Se foi para uma entidade aberta, etc. Então, na dúvida, podendo ficar como autopatrocinado é a melhor alternativa para você, depois, com calma, fazer a escolha, tá? E se passar do prazo, né? Porque a entidade tem um prazo, o participante tem um prazo para se manifestar. Normalmente, as entidades dão algo em torno de 90 dias para essa manifestação. Se ele não se manifestar, eu vou presumir a opção pelo BPD, desde que ele tenha as carências, que é ter, no mínimo, 3 anos de plano. E se ele não tem 3 anos de plano,
eu então vou conseguir guardar, reservar o dinheiro do resgate. E aí, ele, um dia, quando ele aparecer, eu pago o resgate para ele. Eu fazendo a presunção do BPD, eu mantenho as alternativas para ele. Se for um plano CD ou CV, então mantenho, inclusive, o autopatrocínio. Tá? O ideal para a entidade é tentar buscar desse participante alguma manifestação, porque quando ele acaba caindo no BPD presumido, normalmente aquela pessoa que não apareceu, não fez nenhum contato, e aí você vai ficar carregando aquilo por anos, entendeu? Às vezes um valor ínfimo que você sabe que não vai gerar um benefício, acaba gerando um custo administrativo para a entidade, que o interessante seria realmente esse contato com o participante para ele decidir logo o que ele quer fazer, né? Mas é a opção que está na norma. E hoje, né, aqui até por uma questão do tempo, não dá para a gente detalhar a questão dos institutos, mas a figura do resgate parcial, que está na Resolução 50, que é uma inovação, né? O resgate parcial a possibilidade de você poder fazer, a exemplo do que tem nas entidades abertas, poder nas entidades fechadas resgatar parcialmente, na linha da convergência, né, dos dois tipos de previdência no Brasil. Mas o prazo para alteração do regulamento vai até dezembro de 2025, então a gente tem aí um prazo bastante extenso para as entidades estudarem o que elas vão fazer nos seus regulamentos. Tá? E quais são as estratégias para a gente otimizar o valor do benefício? Nos planos CVs e família, que é o plano CD, o benefício depende do saldo acumulado. Quanto maior a contribuição, maior o benefício. Então, a estratégia, eu até comentei ontem, é buscar a contribuição ótima, que é qual o percentual de contribuição, não no caso do plano família, claro que não existe a figura do patrocinador, mas no plano patrocinado, como é que eu obtenho da patrocinadora o maior percentual possível de contribuição? Essa é a pergunta que eu devo buscar a resposta. E aí eu vou fazer essa contribuição, claro, desde que isso caiba no meu orçamento, né? Eu vou também, não adianta eu colocar uma contribuição que claramente vai me criar uma dificuldade mensal por conta desse desconto. Tá? Então, essa contribuição ótima é justamente isso, né? Então, eu ponho aqui um exemplo que a patrocinadora contribui com um percentual igual ao seu, limitado a 8%. Então, no mínimo, a sua contribuição tem que ser 8%. Essa é a linha de corte. Você contribuir com menos de 8%, você não está tendo da patrocinadora tudo aquilo que ela está disposta a colocar para você, tá? Então, é nessa linha que a gente tem que buscar contribuição ótima. Outras formas de aumentar benefício, contribuições esporádicas e adicionais, né? Sempre, uma vez por ano, você tentar fazer ali o mais próximo do final do ano, enfim, buscar ali um valor que possa, uma disponibilidade de recursos que você possa colocar no seu plano de previdência, né? Aqui você tem uma questão que a Resolução 50 tenta resolver, que é uma desvantagem que você tem nas entidades fechadas é que não era possível você resgatar esse valor, né, da contribuição esporádica. Então, você não tem liquidez. Então, eu posso até ter um interesse, gostaria muito de fazer uma contribuição extra no meu plano de previdência, mas e se eu precisar do dinheiro? Se eu precisar, eu não disponho dele, porque eu só consigo pegar esse dinheiro se eu sair da empresa. E, de repente, numa emergência, eu precisar desse dinheiro. Então, agora, a Resolução 50, ela traz a possibilidade de você oferecer resgates parciais, sem perda do vínculo, dessas contribuições esporádicas e adicionais, o que a ideia é que isso acabe estimulando as pessoas, porque ela já fica mais tranquila. Vou fazer o aporte lá no fundo, porque se eu precisar do dinheiro por alguma emergência, eu sei que eu posso pegar parte ou todo dele, tá? E aí, olhar as regras do plano, né, como fazer essas contribuições não obrigatórias e, sempre que possível, né, pensando em melhorar o seu benefício lá no futuro, podendo fazer essa contribuição esporádica e adicional, é sempre um bom negócio. Tá? Nos planos BDs, né, como é que você melhora o benefício? Aí você tem que olhar o salário. Né? Nesse caso, é buscar manter o nível salarial. A gente não tem ali muito controle sobre o valor do salário, claro, né? Mas aquelas pessoas que têm uma gratificação de função,
quando perder essa gratificação, tentar manter o benefício, né? Tentar manter o salário, fazendo o que a gente chama de perda salarial. Muita gente desconhece essa possibilidade, o prazo às vezes é muito curto, e ela perde essa oportunidade e aí não volta mais atrás, né? Então, é uma forma também que você tem nos planos BDs. E eu não sei se isso, nos planos BDs de vocês, isso ainda é possível, né, ser feito, porque se o plano é saudável, normalmente não pode, mas é algo que os participantes normalmente não conhecem, tá? Com relação aos planos BDs, a possibilidade de você fazer essa manutenção do salário, tá? Então, com isso, eu termino por aqui, né? Pergunto a vocês se vocês têm dúvidas. A ideia aqui, né, claro que pelo tempo, eu tenho que falar de forma bem ampla, né, bem genérica, passando para vocês os conceitos principais. Previdência, a gente tem muito assunto, né? Se deixar, eu monto um curso de 8 horas, 16 horas, e ainda vai faltar hora para falar de um detalhe ou outro. A gente tem aí uma gama de temas, mas a ideia, né, a proposta do Infraprev foi trazer para vocês, em linhas gerais, os principais aspectos, né, que a gente tem nos planos de previdência, entender essas diferenças de plano, que eu acho que muito do que você tem da dinâmica de funcionamento de um plano CD, de um plano BD, tem a ver com essa estrutura. Então, entender esses conceitos, né, do que é um plano BD, o que é um plano CD, ajuda você a entender determinadas situações que vocês veem no dia a dia desses planos. Então, acho que foi essa a proposta principal do Infraprev, de oferecer para vocês esse curso, para vocês terem essa visão mais geral. E é isso. Me coloco aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Excelente. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, pergunta, para a gente aproveitar aqui a presença da Andréia? É bom a gente entender mais, né, do contexto que a gente Sem está. Para mim, dúvida. não é? Eu estava conversando ontem com a Andréia, porque como eu não vim de Previdência, então quando eu comecei a entender, estudar e conhecer as peculiaridades do setor, as leis que regem, o trabalho vai ficando muito mais fluido, a gente começa a entender melhor por que as coisas são feitas como são feitas, né? Quem são as pessoas. Alguém te pede alguma coisa, mas por que fulano está pedindo isso? Isso é uma bobagem, né? Você quer ver uma situação que tem muito isso? O cadastro, ele é importantíssimo para o atuário, né? Assim, para o cálculo atuarial é fundamental o cadastro. Mas, às vezes, para o participante, é um detalhe. Poxa, por que eu preciso informar? Então, você conscientizar a pessoa da importância, às vezes, esse é um desafio. E se você consegue fazer entender, é o que você está dizendo, quando você entende para que você está fazendo alguma coisa, eu não sei vocês, mas para mim, eu fazer algum trabalho, fazer alguma coisa que eu não sei para que serve, você já cria um bloqueio, né? Já cria uma resistência, porque, por que eu estou fazendo? Estou perdendo meu tempo. E aí, quando você entende para que aquilo serve, aí você realmente a coisa flui, né? Então, eu acho que na linha do que a Infraprev está fazendo com vocês e outras entidades, né, de oferecer capacitação, de oferecer treinamento, de entender o processo, de entender como as coisas funcionam, porque isso faz com que o trabalho flua de forma melhor, minimiza erros também, né? Porque nessa linha de você, de gestão de risco, né? A capacitação, ela faz parte, né? Se você pensar, por exemplo, no pessoal de atendimento, como é importante que eles conheçam alguns conceitos básicos, porque uma informação passada errada, né? O fundo de pensão que eu trabalhei, tive uma experiência dessa, a pessoa pediu demissão baseada numa informação de que ela podia se aposentar. Quando ela voltou com a carteira, com a baixa na carteira, verificou-se que ainda faltavam 3 meses para ela cumprir a carência. Foi um desespero, porque ela tinha que ficar esses 3 meses como autopatrocinada. Ela ia viver de quê? Tentou-se na empresa ver se revertia a demissão, mas isso era uma questão complexa. Conclusão, ela entrou com uma ação na justiça e ganhou. Né? E aí você parar e fazer um dever de casa, né? Porque que a pessoa não conseguiu enxergar aquilo, porque que a informação foi dada de forma equivocada. Então, você está lidando com a vida das pessoas, isso tem que tomar um cuidado adicional, de fato, né?
Então, por isso que a capacitação, a área de atendimento é uma área muito sensível, as coisas estão mudando toda hora, e quem trabalha no atendimento tem que ser generalista, né? Porque vai receber pergunta de tudo quanto é lado, né? Exatamente. Eu vi investimento, vi uma notícia aqui de que a Infraprev vai investir não sei aonde. Aí você lá, como atendente, tem que falar sobre aquilo. Né? Eu vi aqui que saiu uma lei que permite a retirada de patrocínio. Quer dizer, então, que a minha empresa pode pedir retirada de patrocínio? Vai o atendimento ter que responder também. Então, tem de tudo. Né? Tem de tudo. Verdade. Alguém mais quer fazer algum comentário, perguntas? Não? Eu vou encerrar a gravação aqui, então. E eu vou pedir, eu sei que vai ter gente que vai querer